Sejam todos muito bem-vindos ao canal Gestão Logística. O objetivo do nosso canal é trazer estratégias para você se tornar um líder indispensável com reconhecimento financeiro. Sim, para você que está iniciando a sua jornada dentro da logística, ver aquelas posições de liderança onde você vê que tem bastante oportunidade de ser estrategista, de ganhar mais de R$ 7.000 por mês, ou para você que está na área de logística, já é um líder, mas não conseguiu ultrapassar essa oportunidade ainda financeira, aqui você vai estar no canal certo. Por quê? Eu sou o Walter Holanda e tenho mais de 20 anos de experiência. Eu sei bem como funciona esse trajeto, pois comecei como ajudante geral e em menos de 5 anos já era gerente de logística. E aqui a gente sempre traz oportunidades que vocês colocam dentro do canal, seja aqui no próprio YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, para assim ajudar cada vez mais desmistificar alguns pontos que vocês têm dificuldade de enfrentar, ou mesmo aqueles que eu enxergo que é oportuno para assim facilitar e acelerar a sua jornada para dentro desse objetivo. E no programa de hoje, é assim que você faz para se tornar um líder de alta performance, isso mesmo. Então veio muita pergunta, Walter, poxa, lá no direct, como é que eu consigo me destacar, me tornar um profissional de alta performance? Eu ouço muito dizendo sobre isso, mas quais são os caminhos aí que pode facilitar e assim agilizar esse processo para eu ganhar mais tempo? E aqui eu trago esse tema e é muito interessante, porque a gente já começa falando muito de que você precisa, como um gestor, um futuro gestor, um profissional como um todo, de melhoria contínua sempre. Então você não pode ficar fixo naquele pensamento do que você já vem fazendo no dia a dia. Poxa, eu acabei de me formar numa faculdade, isso é o suficiente? Poxa, eu acabei de fazer um curso de de um Excel, de um Power BI, de uma atividade extracurricular. Isso aqui já é o suficiente? Não, eu já te falo que só isso não é o suficiente. Você precisa cada dia mais estar buscando novos conhecimentos para assim você poder atribuir dentro da sua atividade de trabalho, que consequentemente vai te gerando mais oportunidade. Isso também para o seu desenvolvimento como ser humano e profissional. Então, você vai enxergar hoje a posição que você está e a posição daqui a um tempo para frente de quão evoluído você vai se tornando cada vez mais. Porque você vai desmistificando tudo aquilo que você tinha anteriormente. Porque você vai entendendo que essa melhoria contínua faz parte do seu desenvolvimento. E aqui, muitos gestores têm muita dificuldade de imaginar o quê? Pô, para eu conseguir me tornar um líder indispensável, para eu conseguir ser um profissional de alta performance, eu preciso me doar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ficar com muito isso na cabeça. E não é bem assim que funciona. Poxa, você tem que ter disponibilidade? Tem. Você tem que gerir grandes times em vários turnos, vários dias, feriado, entre outras? Sim. Só que você consegue, ao longo do tempo, ir trabalhando para você evitar também de não ter a sua vida pessoal. Não quer dizer que você cresceu profissionalmente, que você está cada vez mais numa posição superior dentro da empresa, que isso também tem que tomar a sua vida. Não, você tem que saber gerenciar bem isso. Então o canal aqui também, ele traz muito dessa oportunidade para você ir gerenciando e, consequentemente, ir consolidando a sua posição dentro da empresa. E aí, quais são os principais benefícios? Poxa, para você ser um líder de alto impacto, um líder de alta performance, você vai ter muita oportunidade de ser diferenciado nas suas entregas. Por qual razão? Você consegue gerir melhor o seu time, você consegue gerir melhor os resultados, você consegue debater melhor, você consegue ser uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais estratégica e olhar principalmente com uma visão holística. Então, não somente o seu departamento. E é isso que a gente precisa ir construindo cada vez mais neste pensamento de atuais líderes ou futuros líderes. É isso que vai diferenciar você de posições atuais para posições futuras
onde você vai ter mais impacto nas decisões que você estiver tomando para o negócio. É onde você vai ser mais participativo para tomar decisões estratégicas que vai mudar o caminho da atividade onde você executa. Então, não tem nada mais relevante ou tão satisfatório, assim a gente pode dizer, de você participar de uma decisão que vai contribuir com o crescimento da empresa, com o crescimento dos colaboradores e com a satisfação do cliente. Então você deixa de ser um profissional ali que acaba sendo mais processual para ser um profissional mesmo de destaque. E com isso vem os benefícios. Os benefícios, quando a gente vê de oportunidade, poxa, você vai ter um melhor rendimento em relação a financeiro, você vai ter bônus, você vai ter uma série de benefícios, como você gerenciar o seu tempo com relação às suas atividades. Cara, é algo assim que impacta relativamente dentro da sua vida, porque você vai ter a oportunidade de dar uma condição melhor para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Você consegue gerir oportunidades de viagens, coisa que você hoje pode ter alguma dificuldade. Então veja como isso vai impactando positivamente para dentro da nossa realidade como profissional. E esse profissional, ele tem esses benefícios por qual razão? Poxa, como ele já tem uma visão holística muito boa, alinhado com a estratégia que a empresa está adotando, conhece muito bem a missão, a visão e os valores, ele naturalmente ele consegue direcionar o time para gerar os melhores resultados, as melhores receitas para fazer esse negócio crescer cada vez mais. E aí você fica muito bem requisitado, você fica muito bem visto dentro da corporação onde você trabalha e, consequentemente, também você fica muito bem falado no mercado, assim abrindo portas para oportunidades, porque pode acontecer também, poxa, onde você está, você não tem aquela oportunidade do que você desejaria, daquilo que você vem entregando, contribuindo, o mercado ele pode te oferecer isso. Então, é importante a gente saber dividir muito bem isso. Às vezes a gente acha também que, pô, onde eu tô, eu devo ficar ali o resto da vida, mas, pô, você deve ficar desde que você tenha algum tipo de oportunidade. Se você vem fazendo essas entregas relevantes, você vem se destacando e não vai tendo isso, poxa, você não pode frear a sua carreira, parar o seu sonho por aquilo que não vem acontecendo. Então, aqui também vai te mostrando que você tem que ter uma visão de progresso, não uma visão simplesmente engessada, de onde você está, é ali que você deve continuar para o resto da vida. E é interessante, estava lendo uma matéria esses dias, pelo LinkedIn, e ela foi publicada ali no final de 2021, que os líderes de alta performance está cada vez mais raro de poder encontrar, e que esses líderes dentro da sua unidade de trabalho, eles ganham muito mais do que a média do próprio segmento. Então, às vezes, a gente pode olhar assim, poxa, o segmento comercial, ele paga mais. O segmento farmacêutico, ele paga mais. O segmento de confecção, ele não é atrativo. Negativo. Se você é um profissional que você vai ter essas entregas e você vai contribuir para o negócio da empresa, você acredita mesmo que a empresa vai deixar de contar contigo? Ele vai fazer de tudo para fazer com que você continue dentro do segmento. Claro, você precisa ter performance. Então é o que a gente vai mostrando aqui, passo a passo, o que você precisa ter, quais são as habilidades necessárias para assim você ser esse líder, ser esse profissional diferenciado. E aí, o que mais chamou minha atenção, acho que esse aqui é um ponto bem relevante mesmo, nesses 20 anos que eu tenho de função dentro da área logística, que nem eu já comentei, comecei ali como ajudante geral, depois eu fui sendo promovido, e eu sempre gostei muito de analisar o que cada profissional em cada processo fazia para chegar ali naquelas posições. Então, quando eu era ajudante geral, eu olhei ali o progresso e falei, poxa, eu queria ser um conferente, né? O que é que precisa para ser um conferente? Então, eu comecei a analisar o perfil e fui identificando que o cara ele precisava ser mais técnico, ele deveria prestar muita atenção na parte de contagem.
E ali eu fui, me desbravando até chegar à posição. E aí, quando eu já quis ir para uma posição administrativa, eu comecei a perguntar, falei, meu, o que o administrativo aqui faz? Poxa, você fez o que para chegar aqui? Eu já ia buscando de alguma maneira fazer um certo network até para entender também como galgar e chegar naquela posição. E aí eu fui percebendo que precisava ser um pouco mais analítico, que eu precisava estudar um pouco mais a fundo o que seria aquele processo, começar a ter uma visão mais holística. E aí, assim, fui galgando mais oportunidades, mas o segredo geral de todo esse processo que eu percebi é que você precisa cada vez mais trabalhar em conjunto, trabalhar com as pessoas, porque a partir do momento que você trabalha com as pessoas, você vai adquirindo o network, você vai tendo mais conhecimento e expertise das pessoas que estão te treinando. E aí você também vai observando as habilidades que você vê que faz sentido e aquelas que também prejudica. Porque tem muito profissional que você fala, cara, isso daqui é referência no que faz nesse aspecto. Mas se ele tivesse tirado essa outra dor de cabeça que ele normalmente tem, às vezes o cara é um cara ignorante, é um cara estúpido, egocêntrico, uma série de coisas, ele poderia voar ainda mais. Então você vem se moldando também, não só ao lado do aspecto positivo que esses profissionais entregam, mas aquilo também que você enxerga como oportunidade de desenvolvimento que poderia ser para ele, você fazer uma alta avaliação, uma alta reflexão diária para você ir se ajustando também, porque isso vai contribuindo muito para o seu desenvolvimento. Então, as pessoas que tiveram essa visão junto comigo, hoje estão em posições mais estratégicas. As pessoas que têm essas visões atualmente, elas conseguem galgar futuras posições mais estratégicas, porque ela vai se moldando. E principalmente o relacionamento genuíno com as pessoas. Esse é um ponto de se destacar aqui, você ter um relacionamento genuíno. Eu vou até pegar aqui um canetão para a gente conseguir deixar descrito isso e não esquecer. O relacionamento genuíno. Porque quando você começar a se importar de verdade com as pessoas, essas pessoas elas vão começar a acreditar naquilo que você, como gestor, está propondo, de desafio, de oportunidade. Elas vão entender que você não é uma pessoa que somente está preocupada com o resultado, mas você está preocupada também com o bem-estar dela e principalmente com o desenvolvimento dela. Você, como gestor, você sabe de pelo menos 3 ou 4 colaboradores seu quais são os anseios, o que ele deseja para a carreira dele, sabe o nome da esposa, do esposo, do filho, o que ele deseja para a família dele? Você não tem nem como você saber de todos, mas pelo menos de alguns. Você conhece isso? Você consegue chegar dentro da sua operação e perguntar dentro da sua operação, não estou falando daquela galera de iniciativa que está mais próximo de você, e saber exatamente abordar e falar um pouquinho da família e não somente do trabalho? Então isso faz muita diferença para o colaborador. Eu falo por experiência própria, poxa, quando eu era ajudante geral, conferente, que o meu gestor vinha e ele sabia qual era o meu desejo, ele sabia que eu queria crescer profissional, e ele me mostrava como, abrindo as portas, quais habilidades eu precisava desenvolver, quais caminhos eu poderia trilhar dentro da empresa, me falava, Walter, o que é que você está buscando externamente para você se desenvolver? Cara, isso não tem preço, porque você vê que existe realmente a construção de algo diferenciado entre você e seu colaborador, entre você e o seu gestor, para assim você ter oportunidade. E aí é aquilo tudo que nós estamos falando, o lado genuíno e não aquele lado artificial de simplesmente chegar e só falar da empresa. Então, este é um segredo assim, ó, que eu deixo aqui só para a gente que está assistindo, para você ter sempre esse lado genuíno,
para, consequentemente, você cada vez mais ter as pessoas do seu lado. E aí, tem um exemplo bem bacana que eu gosto de passar, de um livro que eu estava lendo no passado, né? Ele pega dois cenários. Então vamos voltar aí pelo menos o que? Uns 10 mil anos atrás? Vamos colocar mais ou menos isso. Então você tem duas tribos. Você tem lá uma tribo caçando lá um mamute e a outra tribo também fazendo a mesma coisa. Só que essa tribo é formada, a primeira tribo, por profissionais, ó, por pessoas que atuam em grupos. Então elas buscam de alguma maneira, estrategicamente, definir quais são as atividades de cada pessoa dentro daquele grupo que está, como vai ser a tarefa, como eles vão abater esse animal, qual vai ser a estratégia executada para isso. E assim que finaliza, eles vão lá, caçam e depois todos comem com direitos iguais. Então esse é o grupo 1. Quando você tem um grupo 2, imagine que é um grupo totalmente despreparado, um grupo onde existe mais egocentrismo e preocupação de como ele vai lidar melhor no final das coisas, se ele vai levar a vantagem, que é o que ele mais se preocupa, do que seus colegas. Então, imagina uma zona para você caçar esse mamute. E aí, no decorrer disso, um fica esperando uma brecha do outro para ter uma oportunidade melhor. Vão lá e conseguem matar esse mamute. Depois que terminar de matar esse mamute, o que é que acontece? Uma confusão entre eles. Para quê? Para ver quem vai ficar com o melhor pedaço ou maior pedaço. O que isso mostra? Que no final das contas, além de ser algo que não é planejado, algo que foi feito entre as pessoas brigando posteriormente para ver quem vai ficar com a maior peça do animal, você percebe o quê? Que esse segundo grupo ele está fadado ao fracasso. Ele não vai prosperar, diferente do primeiro que consegue criar uma sinergia para fazer com que esse grupo cada vez mais cresça. Então, nesse exemplo aqui que a gente resgata aí mais de 10 mil anos atrás, deve ser bem mais aí, você consegue enxergar o quão de oportunidade nós temos dentro da nossa realidade. E aí onde eu quero dizer com isso? Normalmente você que quer se destacar e ser um líder, você vai encontrar dificuldades nesse caminho. Você não vai ser mil maravilhas, ou você que já está na posição aí de líder, você sabe que não é mil maravilhas, tem aquele caso de você matar um leão por dia, mas você tem que saber ter o jogo de cintura. Primeiro ponto, se você conseguir, junto com a sua equipe, ser da sociedade 1, de deixar tudo muito bem planejado, organizado, você saber dividir as tarefas de forma com que o seu time vai entregar o melhor resultado, sabendo colocar as peças com os melhores encaixes possível para cada entrega, você vai ter o seu time junto contigo. O seu resultado, ele vai acontecer constantemente. Diferente daquele outro gestor que não consegue ter um bom planejamento. Daquele gestor que ele está mais preocupado em dizer, foi o fulano ou ciclano que mandou. É para fazer assim, pronto, acabou. Aqui quem dá a ordem sou eu. Então veja, você consegue já estar passos à frente com o seu time para assim você entregar mais resultados, diferente desse outro gestor que está mais preocupado em ser o cabeça, de mostrar que quem manda, que ele que é o dono do negócio e que as oportunidades vai surgir para ele porque ele tem mais tempo de empresa. Cara, esse tipo de profissional, ele está fadado ao quê? A continuar onde ele está ou propriamente ele buscar uma outra oportunidade, porque se a empresa não acredita nesse tipo de trabalho, ela não prega esse tipo de cultura, ela não vai continuar com esse tipo de profissional. Então aqui você já começa a enxergar o quão é necessária essa habilidade do network, de você principalmente estar ligado com o seu time e fortalecer essa base, fazer com que essa base seja sólida, para com que essa base seja de entrega e de entrega relevante. E assim a gente vai construindo cada vez mais você sendo um líder de alta performance. Então veja só, como é importante a gente saber lidar com as adversidades, mas buscar nessas pequenas atitudes fortalecer o ambiente onde você está,
para com que vocês se sintam cada vez mais protegidos e principalmente com entregas relevantíssimas, porque isso vai favorecer você e todo o seu time. E as principais dificuldades que esses gestores normalmente têm. Quando a gente fala do tema de ser um líder de alta performance. Eu preciso viver para trabalhar. Cara, isso daqui é um problema seríssimo que muitos gestores ou futuros gestores ou aspirantes a gestores, eles acabam acreditando que é assim. Ele é parcialmente, igual a gente discutiu já um pouquinho anteriormente. Você tem que saber lidar com a sua carga horária. Então, se você souber colocar suas peças, seus colaboradores, para entregar o melhor que eles sabem dentro de cada rotina, cada atividade, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma melhor gestão dos seus processos. Então, você não vai precisar se matar diariamente, trabalhar 24 horas. Só que isso tem um período de maturação. Se você quer o bônus, você vai ter que ter um ônus também. Então, até você construir isso não é do dia para a noite. Não é simples. Você vai precisar de engajamento, de envolvimento, de treinamento, de procedimento, de uma série de ações que isso vai te ajudar a chegar nessa posição. Então você vai ter um sacrifício durante um período, só que depois você vai conseguir quebrar isto e deixar as pessoas, os colaboradores especialistas de tal maneira que você vai conseguir gerenciar melhor as atividades e consequentemente, a gestão do tempo. E esse é um ponto que também a gente pode atrelar muito a gestão do tempo. Eu tenho dificuldade de gerir meu tempo, de melhorar minhas entregas, meus trabalhos. Isso está muito relacionado à falta de delegar e principalmente à falta de você dar a oportunidade de procedimentar isso para os seus colaboradores tomar as decisões. Imagine, tudo tem que passar na sua mão, tudo centralizado por você. Cara, é o que você está pregando, é o que você vai ter para o resto da sua vida ali, se você continuar nesse segmento, nesse tipo de pensamento. Então, tome muito cuidado com isso, porque é um dos pontos que muitos acabam se prendendo, e aí quando você percebe, você está sufocado nisso, acreditando que você precisa viver para trabalhar para chegar nessa posição, e você já está vivendo para trabalhar durante ali as X horas que você trabalha, quando vai embora pensando nisso, porque você não consegue tirar algo diferente do que deve ser executado. Então isso aqui é um ponto bem relevantíssimo. O ambiente, para ser mais sadio, deveria existir menos cobrança. Esse é um segundo tópico também bem relevante, que muitos profissionais acreditam que, poxa, para eu cobrar, eu vou mexer com o meu time. O meu time ele vai começar a sentir isso. Ele vai começar a perceber que, o Walter é um cara chato, o fulano deveria ser mais maleável. Cara, você tem que cobrar. Você tem que cobrar de uma maneira justa também. Você tem que mostrar quais são as oportunidades, criticar de maneira assertiva para não derrubar aquilo que o seu time está trazendo de oportunidade, para assim você mostrar o desenvolvimento que você está preocupado com o crescimento dos seus colaboradores. Porque aquilo, quando ele entender efetivamente que você está desenvolvendo para com que seja um profissional relevante, lógico que nem todos os colaboradores vão querer ser profissionais relevantes, eles vão querer continuar fazendo aquilo que eles estão executando. E aí quando eu digo isso, são aqueles profissionais que nem quer fazer bem aquilo que ele já está fazendo. Então, é natural que você venha ter uma cobrança. A cobrança, ela vai fazer parte da sua vida. Quando você imagina lá desde quando você já estudava, você tinha prova, ali já era uma maneira de cobrar efetivamente o que você tinha aprendido durante aquele período. Quantas vezes os seus pais, seus avós, tios ou quem seja, te cobrou? Isso faz parte do seu desenvolvimento. E para você ser um profissional de alta performance, isso você tem que entender que vai fazer sempre parte do seu desenvolvimento. Por quê? Se você quer ter a melhoria contínua, você precisa se desenvolver continuamente. E para isso é você também se autocriticando.
Ah, eu preciso desenvolver a parte minha de comunicação, eu preciso desenvolver minha parte analítica. Preciso e efetivamente estou trabalhando para isso? Aí sim, você está no caminho certo. Agora, você simplesmente ver uma oportunidade que você tem, você reconhecer isso, mas você não trabalhar e acreditar que o que você já está fazendo é o suficiente, você não vai conseguir ser esse profissional de alta performance. Você vai ser um profissional mediano para baixo. Então, por isso que é importante você saber lidar com essa situação, com essas duas situações que nós trouxemos aqui, para você efetivamente fazer diferença na sua carreira. E além disso, tem um jeito erradíssimo que eu já vi muitos profissionais fazendo, vários colegas meus, que o ego é tão inflamado que ele não consegue reconhecer essas oportunidades. Então ele acredita que a posição onde ele já está, poxa, o que ele fez ali foi o suficiente. E que o tempo de empresa ou o network que ele conquistou vai fazer com que ele cresça e ele não precisa mais se desenvolver através de leitura, de curso, de qualquer coisa que o aperfeiçoe para ser cada vez mais um profissional de alta relevância. E aí, isso vai deixando esse profissional para trás. Foi a época onde você era promovido por tempo de empresa. E eu ouço isso constantemente. Esses dias eu recebi uma visita de um colega meu e ele trabalha com logística também. E aí ele estava falando para mim que ele está ansioso, porque ele não vê a hora de ele ser promovido. E aí conversando, volta e meia, pô, o que é que você está fazendo hoje? Aí ele falou a posição dele e tal, e eu falei, poxa, o que é que você está fazendo de diferente? O que é que você está buscando? O que é que você implementou? O que é que você... E aí falou, não, cara, eu estou naquele setor ainda, que eu já tinha te falado anteriormente, eu já terminei meu curso aí, já vai fazer uns 4, 5 anos da graduação, e agora estou esperando o meu momento. E aí, como eu já estou na empresa há um bom tempo, eu tenho certeza que eu vou ser o próximo. E aí, quando você vê, você fala, poxa, olha a mentalidade da pessoa. Ela acredita que o que ela já fez há 3, 4 anos atrás, e aí ela fazendo aquele arroz com feijão que ela faz hoje, já o vai credenciar para uma nova posição. Ele não vai ter facilidade para virar um coordenador, assim digamos, porque ele precisa se desenvolver. Ele precisa atuar cada vez mais no seu desenvolvimento. E aí buscar constante evolução. Ele não pode ficar preso a dogmas de que o que eu fiz foi o suficiente. Isso é o que a gente precisa sempre ter aqui dentro desse canal. Melhoria é contínua. Contínua é você fazer 1% todos os dias. Para você chegar no final do ano, você já ter melhorado 365%. Então você tem que se desafiar. Aquilo que é novo, ele é dolorido, ele é difícil, ele dá vontade de você desistir. Só que quando isso está acontecendo, efetivamente é o momento que você está saindo da sua zona de conforto. É o momento que você está se desafiando para você ser uma pessoa e um profissional cada vez mais relevante naquilo que você está fazendo. Então, entenda sempre, como é que eu sei que eu estou buscando a melhoria contínua, buscando algo novo, se desafiando, colocando principalmente em prática. E se está sendo dolorido, meu amigo, você está no caminho certo. Pode ter certeza. Aquele famoso ditado, faça 1% todos os dias, no final do ano você já fez 365 coisas, ou 365% melhor do que você não tinha feito. E o quanto você já pode estar à frente de outros profissionais que continuam com esse pensamento fixo de aquilo que já tinha sido feito gera o suficiente para ele estar buscando novas oportunidades. E aí, tem 3 temas aqui, 3 tópicos, 3 habilidades que é importantíssimo, além de tudo que nós já falamos, para você construir essa relação de você ser um profissional de alta performance. O primeiro aqui que eu gosto de destacar é o protagonismo. É você ser humilde de reconhecer que precisa fazer cada vez mais melhor com as ferramentas que você tem. Esse é um outro problema que existe em várias empresas, em vários profissionais, que eles acreditam que para entregar um melhor resultado, eles precisam ter ferramentas diferenciadas. Quantos colegas de trabalho eu já presenciei,
Ah, poxa, eu conseguiria fazer meu time ser mais produtivo, ou a empresa seria muito melhor se nós tivéssemos um WMS, um sistema de logística melhor. Ah, se eu conseguisse trocar peças do meu time. Ah, se eu tivesse a oportunidade da empresa pagar um curso extracurricular. E aí sempre vai colocando a responsabilidade para terceiros e ele não enxerga que ele pode e deve ser o protagonista da sua vida. E isso é tanto para o pessoal quanto para o profissional. O sol brilha para todos. O dia tem 24 horas para todos. A diferença é quem é que está se desafiando a fazer o melhor, a fazer o diferente, a enxergar coisas distintas daqueles que não conseguem enxergar nada diferente. Então, veja, a oportunidade está na mesa. Protagonismo sempre. Se você colocar isso em prática, você vai mudar de patamar. Você vai conseguir com mais facilidade a melhoria contínua daquilo que nós estamos falando, porque você começa a entender que errar faz parte do seu desenvolvimento. Errar faz parte para você ser uma pessoa e um profissional cada vez melhor. O segundo tópico é conhecer o ambiente e a cultura organizacional. Então aqui é você ter uma visão holística de toda a empresa. Então você conhecer áreas, clientes, concorrentes, para você ser mais assertivo nas tomadas de decisões que você está buscando. Porque com isso você vai ter uma visão sistêmica e estratégica para as decisões que você vai propor. E isso você não precisa ser, eu estou na posição de diretor, eu estou na posição de gerente geral, estou na posição de coordenador. Você já na sua atividade que você já faz no dia a dia, se você é um aspirante a líder, cara, você já pode ter uma visão neste nível. Você olhar o que você faz, o impacto que isso vai causar positivamente e aquilo que você faz, se realmente ele está fazendo sentido ou não para o negócio. Porque você pode estar fazendo uma atividade que alguém pediu para você fazer, só que isso já não deveria estar sendo feito há muito tempo. E eu digo isso porque quando a gente faz revisão de indicadores, quando a gente faz revisão de processos, muitos dos que estão sendo executados, você olha e fala, peraí, isso aqui serve para quê? Aí o profissional começa a falar, te mandaram fazer assim, sim. Quem te mandou? Não, quando eu sentei nessa cadeira, já era para ser feito dessa maneira e a gente deu continuidade. E aí quando você vai ver, às vezes o profissional está fazendo aquilo há 3, 4, 5, 10 anos e não sabe nem para que serve ou quem foi que pediu. Então você sendo esse colaborador dentro da sua atividade e validando o porquê você está fazendo isso e não simplesmente executando, é o que vai inclusive mostrar que você é uma pessoa diferenciada para o seu negócio. Então você também como líder, poxa, tem situações que você é colocado à prova. Você está fazendo uma atividade, mas você não sabe exatamente o porquê. Como é que você vai disseminar isso para o seu time? Como você vai fazer o seu time comprar a ideia? Então, por isso que é importante você ter uma visão holística de todos os impactos do que você está propondo ali, que efetivamente vai fazer diferença para o negócio, que vai fazer diferença para a área, para os clientes, sempre pensando nos clientes, porque uma empresa ele vai sobreviver para os clientes, ele não pode ser algo ali que você está dentro de uma unidade e você acha que aquilo é o core. A gente sabe que logística é uma área prestadora de serviço, ela não é uma área que é o core do negócio. Então o cliente, ele quer o melhor preço, a melhor mercadoria, a melhor entrega. E a entrega é onde você entra ali, serviço. Além disso, cara, é tudo o que você precisa se ajustar para assim efetivamente você fazer diferença dentro do seu negócio. E por fim, compreender a realidade e as limitações da empresa, porque com isso você vai entender os anseios dos seus colaboradores, a realidade e a limitação da empresa também. Porque não adianta você estar prometendo mundos e fundos, sendo que você não tem condições, porque a empresa não oferece isso. Eu já trabalhei em empresas que eram pequenas e que não tinham oportunidades de promoções para cargos operacionais. Então, o cara, quando ele entrava ali como ajudante, o máximo que ele conseguiria virar seria um operador de empilhadeira ou até uma posição de assistente. Não tinha nem analista para atividade.
Então veja só, não adianta você prospectar algo também que você não vai conseguir, mas isso não quer dizer que você não pode. Você não pode oferecer o melhor para o seu colaborador, você deve. Você tem que mostrar o quanto ele pode evoluir dentro da vida dele, o quanto ele quer, o que ele precisa. Se ele quer virar um gerente, poxa, ali não é o caminho, você tem que jogar essa realidade para ele. Você ajuda a desenvolver, mostrar as oportunidades que existem no mercado e você ir dando esse passo a passo para com que ele cresça nessa carreira, que ele cresça nessa oportunidade. Ah, aumento salarial também. Às vezes a empresa está passando por um momento difícil, não é um momento que consegue fazer um ajuste salarial. A gente está num momento de crise, passou 2 anos aí com pandemia, um pouco mais. Então, assim você não consegue, vou prometer aqui aumento para A, para B, para C, para D, e isso vai ser fácil. Não, nada disso é tão simples. Por isso que você precisa ser justo para você lidar exatamente com a política do negócio, para você lidar com a situação que está a empresa agora, para assim você poder buscar cada vez mais a sinergia com o seu time. E aí eu gostaria de encerrar aqui dizendo que esses tópicos por onde a gente passou, protagonismo, conhecer o ambiente e a cultura organizacional, compreender a realidade e as limitações da empresa, mas tudo do que a gente trouxe, do que são as objeções, isso vai fazer com que você cada vez mais seja esse profissional de alta performance. E cara, ponha sempre na sua mente, melhoria contínua, não tenha medo de errar, porque isso é o que vai te tornar um profissional indispensável com reconhecimento financeiro e vai chegar numa posição onde vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Então faz acontecer, mete em marcha, pega tudo que nós falamos e já coloca em prática. Você que é aspirante à liderança, você consegue colocar na sua posição. Você que já é um líder, pense e repense a maneira que você está executando. E para você que quer entrar na logística, cara, esse é o canal. Cada vez mais você vai se desenvolver para você se tornar também um líder indispensável com reconhecimento financeiro.